Vamos estudar hoje, dentro desta série, põe para nós na tela, por favor, Jesus é o firme fundamento. Essa tem sido a nossa série de mensagens e hoje o tema base será os benefícios de construir uma vida sobre a rocha. Sabe que uma boa construção é uma construção que não cai. Uma boa construção é uma construção que suporta as pressões da vida. Mais do que construir alguma coisa, é construir para suportar. E eu queria dizer uma coisa para você. Deus, quando te criou, Deus te criou com a capacidade de suportar. A Bíblia diz que não cairia sobre nós tentação que não fosse humana, de sorte que nós não a pudéssemos suportar. Então não há algo que sobrevenha na sua vida, algo que se levante contra você, capaz de te destruir, de te derrubar, se você estiver firmado sobre a rocha. Se a sua vida estiver firmada em Jesus, podem soprar os ventos com ímpeto contra a sua vida, podem vir a força, a fúria do mar, nada vai abalar a sua vida. Nós podemos passar por momentos de lutas, de tristeza, até mesmo um desejo no coração de desistir, um sentimento de impotência, mas quando nós estamos com a nossa vida sobre a rocha, a nossa casa não cai. E aí você vai ver os grandes benefícios de nós construirmos sobre a rocha. Paulo fala em 1 Coríntios de algo que é imutável. Ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ele diz: ninguém pode, não há possibilidade. As pessoas podem desejar, as pessoas podem querer, mas não se pode, de fato, é que não se pode lançar outro fundamento capaz de dar suporte além do qual foi posto, o que é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Então, o que eu queria que você entendesse é que sempre o vento vai soprar, sempre situações vão investir contra as nossas vidas, sempre. Por isso é importante nós termos essa consciência de que edificar, ou seja, construir uma vida sobre a rocha, é a melhor coisa que nós podemos fazer. E o que é edificar sobre a rocha? O que significa isso? Significa ser um discípulo, ser alguém que aprendeu a pôr em prática a palavra de Deus. É alguém que desenvolve ou desenvolveu, aprendeu a desenvolver uma vida com Deus. Olha, a nossa vida com Deus não pode ser algo que nós fazemos apenas aos domingos. Construir a vida sobre a rocha, ela não é construída quando nós estamos na igreja. Hoje nós estamos aqui construindo, dando prosseguimento ao processo de construção, mas não deve ser apenas quando nós estamos aqui. Construir a vida sobre a rocha não é quando eu saio da minha casa na quarta-feira e venho participar do culto, não é quando eu saio da minha casa no domingo ou no sábado e venho participar de uma reunião. Construir a vida sobre a rocha é um modo de vida, aonde quer que você esteja, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, Cristo tem que ser a base, Cristo tem que ser o que te motiva, Cristo tem que ser o que te instrui, ou que conduz os teus pensamentos. Em cada coisa que você fizer, em cada projeto, Cristo precisa ser a sua base, o seu chão. Então, a nossa confiança, a nossa esperança em tudo que nós fizermos precisa ser colocado em Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, diz assim: bendito o homem, isso é um benefício, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Veja, diante de uma adversidade, ou diante de um grande projeto, ambos, diga grande projeto, diga adversidade, diga grande projeto. Ou seja,
diante de uma adversidade ou diante de um grande projeto, nós precisamos nesse momento, isso é um benefício, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor e a nossa esperança no Senhor, nós somos beneficiados, nós somos honrados, nós estamos construindo aquela situação, a resolução do problema, nós estamos dando uma resposta à nossa causa, nós estamos dando uma resposta ao nosso projeto com a bênção de Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós teremos um resultado favorável. Se eu estou diante de uma dificuldade ou diante de uma oportunidade, e se eu não colocar a minha confiança em Deus, ou se eu colocar o meu coração no medo, ou se eu me perturbar e me desviar da minha confiança no Senhor, eu não vou ser beneficiado. Ou seja, eu não vou tomar posse, eu não vou ter a resolução do problema, ou eu não vou alcançar o meu objetivo. Então, diante de qualquer circunstância, nós precisamos, como filhos de Deus, aprender o seguinte: eu tenho que confiar em Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, você tem que confiar em Deus. Fala para você, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Diante de qualquer situação, eu tenho que confiar em Deus. Bispo, o irmão concorda comigo que às vezes é difícil? Porque às vezes a gente está vivendo um momento tão tenebroso. Eu sei que é verdade, mas mesmo quando nós estamos aos cacos, aos pedaços, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Olha o versículo 8, porque essa pessoa que põe a confiança em Deus, olha o benefício, ele é como uma árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão ela não se perturba nem deixa de dar frutos. Qual que é o benefício? Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, é como se nós fôssemos uma árvore plantada junto às águas, junto a um manancial. Eu vou simplificar para você entender. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, é como se a nossa vida fosse plantada em Deus de tal maneira que Deus vai nos suprindo, nos abençoando, nos fazendo dar fruto, mesmo no ano da sequidão, mesmo diante da dificuldade, a sua folha vai ficar verde, Deus vai te dar vida, Deus vai te capacitar, Deus vai fazer você passar pela tormenta e alcançar a sua vitória. Então esse é o resultado, não de uma vida superficial, porque nós precisamos ter isso claro, porque a gente está acostumado com muita coisa superficial, a gente tem às vezes um modo de vida superficial com Deus, um modo de vida muito pela internet. Hoje eu estou na igreja, olha, hoje eu estou fazendo tal coisa para Jesus. Não é esse tipo de vida, isso não é uma construção. Não estou dizendo que você não deva postar, isso é importante que você poste, mas o que eu estou querendo dizer é que o que Deus não quer de nós é uma vida da boca para fora. Eu ouvi uma coisa do apóstolo Miguel Ângelo hoje, que me marcou muito hoje de manhã, e falou muito ao meu coração. Ele falou sobre os 3 eus. E quando ele falou isso hoje de manhã, eu falei, Senhor, é tão magnífico. E depois eu encontrei a bispa um pouco mais à tarde, nós não estávamos juntos, e eu falei para ela, existem 3 eus. O primeiro eu é o eu que todo mundo conhece, todo mundo sabe, o eu. É o que todo mundo vê, é o que todo mundo acha que eu sou. Esse é o primeiro eu. O segundo eu é o eu que eu me conheço. Eu sei quem eu sou, o que eu penso, as coisas que você não sabe que eu penso, mas eu penso, aquilo que está no meu coração que você não sabe, mas está no meu coração. Esse é o meu segundo eu. Existe o meu terceiro eu, que é o eu que só Deus conhece. É aquele eu que Deus, quando olha para Davi, fala, esse é um homem segundo o meu coração. É aquele que só Deus conhece porque Ele te criou. Então, esse eu acho que ele é o mais importante, porque a nossa relação com Deus não pode ser uma relação superficial,
uma relação da qual, sabe, a nossa vida com Deus é uma vida rasa. Porque assim, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas pessoas vão se surpreender no fim da vida, quando acordarem, desculpa a expressão que eu vou usar, mas quando acordarem no inferno. Porque a Bíblia diz que muitos dizem assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu falei. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Porque não é o fato da pessoa falar de Jesus, não é o fato da pessoa apresentar Jesus, mas é o fato de quando Jesus olha para nós, o que Ele vê em nós, o nosso coração, o que nós construímos com Ele, o que nós somos com Ele. Eu falava isso hoje para a bispa, porque se nós olharmos alguns personagens da Bíblia Sagrada, nós não daríamos para essas pessoas uma moeda. Se nós olhássemos para a vida, por exemplo, de Jacó, o cara enganou o próprio pai, botou uma pele na mão, deu o braço para o pai abençoar, e nós dizemos: esse cara, como esse homem é uma descendência bendita, ele enganou o próprio pai. Um dos princípios bíblicos é honrar pai e mãe, ele enganou o pai. Mas Deus via algo em Jacó que só Deus sabia, porque talvez ele pode ter tido atitudes equivocadas, mas o coração de Jacó era conhecido diante de Deus. O próprio Davi que fez o que fez, né? E Deus fala: esse homem é um homem segundo o meu coração, ele tem a minha bênção, a bênção dele está sobre a minha vida. A gente fala de José, mas o próprio José, né? Ele chega um pouco orgulhoso diante dos irmãos com a roupa que ele tinha, ele mostra a roupa e é vendido, e de repente tem algo que quando Deus olha para José, Deus olha e vê algo que ninguém vê. É essa construção que eu quero que você entenda, que é algo realmente maciço, que é algo realmente sólido, é uma preparação. Paulo tinha uma angústia tão grande no coração, que ele fala uma coisa para Timóteo, que se a gente for entender isso aqui, você vai muito além do que a gente imagina. Paulo fala assim em 2 Timóteo 2,15, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, como alguém que maneja bem a palavra E aí a gente acha que manejar a palavra da verdade é pregar, né? A gente fala: não, você tem que manejar bem. Mas tem gente que prega bem a beça, tem gente que prega todo dia, mas quando é examinado por Deus no coração, não é alguém que maneja bem a palavra da verdade. Porque falar bem, até o diabo fala. O diabo citou para Jesus a Bíblia, coisas que talvez nem nós conhecíamos. Se não fosse o diabo falar, talvez nem nós conhecíamos a expressão bíblica: não tentarás o Senhor teu Deus, que Jesus fala, mas quando o diabo induz Jesus a tentar a Deus. Ele fala coisas para Jesus que nem nós sabíamos que era possível. Então, manejar bem a palavra da verdade, que Deus quer de mim, de você, entenda pelo Espírito, é ter essa palavra no coração, é guardar essa palavra de tal maneira que quando nós falarmos, essa palavra não seja algo poético, algo bonito, algo que as pessoas dizem: uau, como essa pessoa fala bem. Sabe que tem gente que não sabe falar, fala mal. Eu sou uma pessoa, mesmo que eu não tenho o melhor português, eu não tenho uma linguagem vasta, minha fala é muito simples, né? Eu sou uma pessoa de palavras, não tem palavra rebuscada comigo. Quando eu tento falar um negócio rebuscado, nem combina comigo, porque eu sou uma pessoa simples. E às vezes a gente vê, né, que alguém tenta, mas não é isso, é quando você fala de verdade, é quando a verdade de Deus sai da tua boca, do teu coração. Isso é construir uma vida sobre a rocha, é ter uma vida sincera com Deus, é ser alguém que teme a Deus, é ser alguém que ama a Deus, é ser alguém que tem uma vida com o Senhor, um procedimento coerente com a palavra de Deus, porque não adianta eu falar uma coisa e eu aqui viver outra.
Não adianta eu ser um eu para a sociedade, para as pessoas, até na igreja, né? Não adianta eu ser um eu aqui na igreja e ser um eu em outro lugar. Não, porque isso aí, ao ser examinado por Deus, a pessoa ela é reprovada. Então, entenda uma coisa, de que maneira nós vamos ser provados? É no fogo. Bispo, quando é que Deus demonstra para mim quem eu sou? Quando eu passo pelo fogo. O fogo não é para mostrar para Deus quem você é, tá bom? E sempre que você estiver passando pelo fogo, deixa eu te explicar uma coisa, é porque Deus está querendo te mostrar para você quem você é. Porque se a gente não está passando por prova, eu não estou passando por nada, minha vida está um mar de rosa, é porque eu estou na bênção. Às vezes Deus quer mostrar, às vezes você fala para Deus assim, eu não tenho valor, eu não valho nada, sabe, minha vida, eu sou o pó, e Deus fala, não, pera, eu vou mostrar como você é forte. Eu vou fazer você passar pelo fogo, para você ver que o fogo não vai queimar você. Eu vou moer você, permitir que você seja moído, melhor dizendo, para você ver que nem te moendo você é destruído. Então, entenda uma coisa pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós passamos por provas, provações, dificuldades, lutas, é muitas vezes nesse momento que você está sendo apurado, para que Deus mostre para você quão forte você é, quão poderoso, quão poderosa você é nas mãos dEle. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,13. Manifesta, se tornará a vida em oculto. Manifesta, se tornará a sua intimidade. Manifesta, se tornará o que é o teu coração comigo, a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a intimidade, qual seja a comunhão, qual seja a construção, a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de que alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber galardão. E se a obra de alguém queimar, ele vai sofrer dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, através do fogo, mas vai ser salvo. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas. A pergunta não é se eu falo bem. A pergunta não é se eu sou ortodoxo, se eu sou entusiasmado com as coisas de Jesus. A pergunta não é se eu tenho uma aparência bonita. A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Sabe qual é a pergunta aqui? É o que vai sobrar quando o fogo passar. A pergunta aqui é que quando o fogo passa, amado, a gente vai ver o que a gente construiu. Posso falar uma coisa para vocês que o Espírito Santo de Deus me falou, eu quero compartilhar para vocês, talvez alguém que esteja me assistindo agora. Tem gente que se o fogo passar não sobra nada. Estou falando de verdade, tem gente que se o fogo passar hoje na vida, se o fogo passar hoje na vida, nem cinza sobra nada. Porque na verdade a pessoa nunca construiu nada. A pessoa nunca construiu nada. É uma falácia. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a sua vida. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? O que eu quero te dizer hoje aqui é que Deus está nos chamando nesta série de mensagens para uma construção, para nós sermos aprovados. Porque Deus não quer que o fogo te queime. Diácono Luiz, Deus não quer que o fogo queime você. Deus quer que o fogo demonstre o valor que você tem para com Deus. É só isso. O fogo, quando ele passa, Mônica, não é para Deus torrar a tua vida, para Deus moer você e falar, eu vou castigar a Mônica. Não. É para que todos que estão à sua volta vejam que você passou pelo fogo mais severo que alguém pode passar e você continuou firme, de pé, honrada, com a vitória, e aquilo que parece às vezes quando passamos pelo fogo ser vergonha, vem a dupla honra de Deus. Sabe, calado, às vezes a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso?
Não tenha medo do fogo. Não tenha medo do fogo. Nunca se alinha, tenha medo do fogo. Eu não tenho medo do fogo de Deus. Eu não tenho, diaconisa, sabe por quê? Porque o fogo de Deus, quando ele passa pela minha vida, nunca será para me destruir. O fogo de Deus, quando ele passa, Dani, pela vida da gente, não é para jogar a gente no pó. O fogo de Deus é para mostrar. Deus fala, filho, eu vou mostrar para todo mundo que está à tua volta, que eu estou com você. Você vai passar pelo fogo e você vai sair mais apurado. E a gente vê pessoas na Bíblia Sagrada que passaram pelo fogo. Passaram pelo fogo. Olha o versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Sabe que Davi tem uma visão tão magnífica, Edinaldo? Tão extraordinária, tão segura sobre o fogo, que Davi vai além, e ele diz assim no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi bom eu passar, porque eu aprendi os decretos de Deus, eu cresci, eu aprendi. Às vezes a gente precisa do fogo para se agarrar com Deus, sabia disso? Então a nossa maior bênção é construir uma vida sobre a rocha. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você, Juninho? O que Deus quer de você, Alexandre? O que Deus quer de você, Ireno? Irmã Palmira? Tuta? O que Deus quer de nós, Marinilza? Deus quer que nós sejamos peritos nesse processo de construção. Mas não é um perito de aparência. Porque não há perito de aparência. Há perito de aparência? Não há. O perito é perito. Deus quer que você seja um perito na sua vida com Deus, com Ele. Deus quer que você seja perito. Quando eu falo perito, não é ser melhor do que ninguém, mas que você seja alguém assim que, olha, eu busco esta perfeição, eu busco essa intimidade, eu busco essa vida. Você consegue entender isso, Carol? Porque os apelos, Carol, da vida, é para nos afastar da vida com Deus. Você é jovem, você vai ser durante toda a sua vida tentada a se afastar do que Deus tem para você. Porque ao se afastar o fogo passa, a salvação não se perde, mas muita coisa vai abaixo. O diabo quer isso. O que nós temos que fazer, Tamara? Nós temos que pegar a nossa vida e sermos peritos, ou seja, termos uma busca, termos uma intimidade com Deus. Isso é importante. Isso é importante. Salomão foi um perito e ele ensina isso. Quem ensina isso é um perito. Ele diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Olha o que acontece com o perito. Perante aos reis, perante reis será posto, e não entre a plebe. Então, a Bíblia mostra diversas pessoas que foram peritos na sua construção, na sua vida. E eu quero hoje falar um pouquinho de um homem que foi perito, que foi Daniel. Daniel, ele foi perito, irmã Claudete, de uma forma tão extraordinária, que ele encontra em Deus um refúgio tão grande, mesmo num momento tão difícil, ele se agarra com Deus de tal forma, que a vida dele é totalmente transformada, ele recebe honra e ele é beneficiado, porque ele construiu uma vida sobre a rocha. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Construir uma vida sobre a rocha não é uma coisa impossível, tá? Eu vou ficar uma pessoa bitolado, eu vou ficar uma pessoa que eu vou... Não. Construir uma vida sobre a rocha é apenas você entender que assim, eu dependo de Deus, eu busco a direção de Deus, eu busco fazer o que Deus me manda fazer, eu vou fazer de acordo com o que Deus fala. Vocês entenderam? Porque assim, o que é buscar Deus? Porque tem gente que acha que tem intimidade com Deus porque fala de Deus. Outro dia, eu estava com os meus filhos em casa, e aí eles falaram, pai, vamos assistir um filme em família? A gente sempre faz isso. A gente se reúne em casa, estava minha filha
Laura, minha filha Mel, meu filho Lucas, meu filho Biel e minha filha, minha filha não, essa é minha esposa, e minha esposa. Sentamos, pedimos uma pizza e fomos assistir um filme do Queen. Queen? É Queen? É o nome daquele filme? Freddie Mercury. E é uma história, né, do Freddie Mercury, um homem que adoeceu numa época, né, enfim. E o filme passando, e aí os meus filhos, pai, você é dessa época? Eu falei, eu lembro, tal. E eu comecei a falar algumas coisas que eu lembrava daquela época. O fato de eu falar do Freddie Mercury não significa que eu sou íntimo dele. O fato de eu conhecer a história dele não significa que eu tenho amizade com ele. O fato de eu saber coisas a respeito da vida dele não significa que eu tenha alguma relação com ele. Tem gente que fala de Jesus. Tem gente que explica coisas de Jesus. Tem gente que conhece a Jesus, mas às vezes não tem uma relação com ele. Porque a relação com Deus é uma construção do coração. Não é o que as pessoas pensam que eu sou. Não é o que você pensa que eu sou. Não é o que eu acho que eu sou. Mas é o que Deus vê que eu sou. Você consegue entender o que eu estou te falando? É o que Deus sabe que nós somos. Não é o que nós demonstramos que somos ou o que nós achamos que somos. Mas é o que Deus sabe que você é. E talvez você diga assim, bispo, mas então eu estou perdido, porque eu acho que eu não sou nada. Aí que você está enganado. Quem menos acha que é, talvez são os que mais são. Quem menos acha que podem, talvez são os que mais têm a comunhão com Deus. Porque talvez tem gente que acha que são, e não são. Você vê Paulo falando assim, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos, eu não sou nada. Você vê Paulo falando o tempo todo que ele é o menor, ele é o menor, ele é o menor, ele é o menor. E ele era um homem de Deus. Então, eu queria falar um pouquinho da história de Daniel, porque a Bíblia mostra que esse menino foi um perito. Daniel é um personagem bíblico, né, que foi perito na construção de uma vida com Deus. Isso se materializou na vida dele e na vida das pessoas que estavam em volta dele. Então, quem foi Daniel? A história de Daniel é marcada por visões, interpretações de sonhos. Tem um episódio famoso, né, envolvendo Daniel na cova dos leões. Tem diversas coisas, né, que envolvem a história de Daniel. E quem foi Daniel? Daniel foi um profeta. Nós chamamos na Bíblia profetas maiores, né? Tem os profetas maiores. E Daniel é o quarto dos chamados profetas maiores. É o principal livro da Bíblia, fala sobre ele mesmo, que é o livro de Daniel no Antigo Testamento. Daniel foi um israelita da linhagem nobre, ele era um homem de uma linhagem nobre e real, de uma linhagem nobre, de uma linhagem real. Em Daniel 1,3 fala isso. Disse o rei Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então ele era nobre, ele era de uma linhagem real, ele era da nobreza. E ele vivia em Judá. E Nabucodonosor, quando Jeoaquim era rei de Judá, ele toma Judá por permissão de Deus. E a Bíblia fala que Nabucodonosor, em 605 a.C., no terceiro reinado do ano do rei Jeoaquim, ele vai lá e sitia, toma posse, e aí ele chama e fala assim, eu quero que vocês me dêem alguns nobres, alguns príncipes, para que eles sejam educados na cultura, na minha cultura. E aí a gente vê que Nabucodonosor leva eles para a Babilônia. Olha aqui, 1 de Daniel, aliás, 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, na Babilônia, juntamente com outros companheiros, com as mesmas qualidades, né, nobres e reais, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico. A Babilônia queria homens nobres para servi-los, com educação, com cultura, com ciência, e aí eles foram instruídos na língua e na civilização dos caldeus. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Daniel 1,4.
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, olha a capacidade que eles tinham, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem, ou seja, para trabalhar no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, dentre os companheiros de Daniel, no exílio da Babilônia, tem 3 nomes que se destacam. Eu vou falar os nomes, vocês não vão saber quem são, depois eu falo quem são, que é Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 que foram para a fornalha, né? E então, eles chegam no Império Babilônico e algumas coisas começam a acontecer. Eles foram capturados e aí eles vão ser criados com a alimentação, com a cultura, com tudo aquilo que a Babilônia tinha para oferecer. E aí, o Nabucodonosor chama o chefe dos eunucos e diz assim: olha, dê para eles a comida e a bebida que nós comemos aqui, o que há de melhor para eles ficarem fortes. Aí tem uma coisa interessante. Aí Daniel fala assim: nós não podemos comer essa comida. E todo mundo, eu vejo pessoas falando assim: eles não quiseram comer por causa da bebida. Não, provavelmente. Por que eles não quiseram comer aquela comida? Porque provavelmente a comida que eles comiam era uma comida reprovada pela lei mosaica. Provavelmente carne de porco, provavelmente alguma coisa que o judeu não comia, e por ser considerado algo imundo para o judeu, eles disseram assim: nós não vamos comer. E aí quando ele vai falar com o chefe dos eunucos, que vai dizer, que provavelmente diria: não, você tem que comer. Deus inclina o coração. O que eu quero falar com isso? Que às vezes quando nós nos posicionamos, Deus trabalha. Você consegue entender isso, Gabi? Quando a gente se posiciona, Deus inclina corações. Às vezes a gente tem vergonha, Sérgio, de ir lá e tomar uma decisão, de falar alguma coisa, a gente fala: se eu falar isso aqui... Não. Mas quando você se posiciona, Isabel, Deus inclina os corações ao seu favor. Deus inclina, Deus trabalha. Quando nós nos posicionamos, diaconisa Carmen, diante da palavra. Então, deixa eu falar isso é um segredo muito extraordinário que eu queria que vocês guardassem hoje no coração. Toda vez que você se posicionar diante de uma situação, com a palavra, diante de uma situação, apresentando: olha, porque biblicamente isso aqui, eu não posso fazer isso, olha, isso vai contra o que eu acredito, olha, isso aqui fere aquilo que da parte de Deus eu entendi, isso aqui vai contra os princípios de Deus para a minha vida. Nesse momento Deus vai te honrar, Ele vai inclinar corações para que você seja honrado, beneficiado. Quando nós agimos com a verdade, quando nós agimos com a Bíblia Sagrada, quando nós agimos com o padrão bíblico de Deus, entenda o que eu estou dizendo, nesse momento Deus nos honra. Vocês conseguem entender isso? Isso é construir uma vida sobre a rocha. O resto, desculpa a expressão, o resto é balela. Porque tem gente que na hora de se posicionar com a palavra, não usa a palavra. Tem gente que na hora de agir conforme a palavra, não age conforme a palavra. E quando alguém não age em conformidade com a palavra, essa pessoa não tem uma vida construída sobre a rocha. Toda pessoa que age de acordo com a palavra, demonstra que a sua vida foi construída sobre a rocha. Você consegue compreender o que Deus está falando? Então, ao agir em conformidade com... Olha, Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Deus manda agir assim, eu vou agir como Deus manda agir. Deus honra. Vou te mostrar aqui. Resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quando a Bíblia diz se contaminar, é porque aquilo era considerado para o judeu, aquele tipo de comida, algo imundo. Por isso ele tem essa postura. Não é porque o cara é arrogante, não é porque ele fala: não, eu sou melhor do que os outros, eu não vou comer essa comida aí. Não, é porque aquilo estaria ferindo um princípio divino, no qual a vida dele estava fundamentada.
O que falta hoje para nós, povo de Deus, é exatamente isso: não permitir que as nossas ações vá em desacordo ao ponto de ferir o que a Bíblia ensina. Eu vejo pessoas ferindo o tempo todo os princípios de Deus e acham que fazem a vontade de Deus. Não fazem, não fazem. Porque ferir um princípio de Deus, seja ele qual for, me coloca em desacordo com o que Deus orienta e me ensina. Então o que eu preciso fazer? Eu não vou fugir do que Deus me manda fazer. Eu vou seguir os princípios divinos. Eu vou honrar a Deus. Eu vou fazer o que Deus me manda fazer. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, quando isso aqui acontece, Daniel conversa com o chefe dos eunucos, ele pede ali faz um acordo durante 10 dias, ele fala: ó, Daniel, vou fazer o seguinte, em 10 dias você não vai comer, daqui 10 dias eu vou ver como é que você vai estar, se você estiver mirradinho, magro, fraco, com anemia, meu querido, quer você queira, quer não, você vai ter que comer. Combinado, 10 dias depois ele volta, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estava tudo bonito, estava tudo igual eu, com esta pancinha, com esta barrigotinha, estava tudo igual Alexandre, com aquela barriguinha de que diz que malha, mas não sei se está malhando muito não, está malhando mais o garfo do que eu. Enfim, deixa eu parar de falar da vida alheia. Ao final de 10 dias, eles estavam bem. Sabe por quê? Porque eles não estavam ferindo o princípio de Deus. E eu pensei bastante nisso. Sabe, às vezes algumas coisas vão acontecer e a gente vai ficar bem. Quando que a gente vai ficar bem? Quando que a gente vai ser beneficiado? Quando a gente não ferir os princípios de Deus. Aí Deus vai começar a manifestar coisas nas nossas vidas. Então assim, às vezes quando nós não ferimos os princípios de Deus, Deus nos dá uma alternativa. Talvez você esteja hoje aí diante de uma situação que você fala assim: bispo, eu estou numa encruzilhada, porque assim, olha, se eu for lá e fizer isso aqui, que é o certo, é o que Deus está mandando fazer, eu acho que eu vou me prejudicar. Não, Deus vai te dar uma alternativa, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma direção, porque olha o que a Bíblia fala em Daniel 1,17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. A Bíblia diz que Deus concedeu aos 4 jovens conhecimento e inteligência, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e interpretação de sonho. Agora, quem era Daniel? Daniel era um homem que buscava a Deus de manhã, de tarde e de noite. Só havia uma maneira deles pegarem Daniel numa emboscada, naquilo que Daniel acredita. Você sabe que o diabo, ele só vai tentar jogar sujo, sabe no quê? Para destruir a tua vida com Deus, para tentar desestruturar quem você é com Deus. Vai tentar, através da tua fé, armar uma cilada para você cair. Foi o que eles fizeram. Vocês lembram que a Bíblia fala que começaram a ter inveja de Daniel, porque Daniel cresceu demais, era um homem, sabe, abençoado por Deus. O que eles fizeram? Armaram uma arapuca, sem o rei Nabucodonosor perceber, criaram um decreto para quem estivesse adorando qualquer entidade que não fosse o rei Nabucodonosor, tinha que ser morto. Daniel foi pego. Ele morreu. E o que não matou Daniel, tornou Daniel o quê? Mais forte. Você consegue entender o que Deus está falando? Porque às vezes tem gente que vai fazer alguma coisa e você fala: está me matando. E Deus fala: não está te matando, está te fazendo mais forte. Minha mãe, lá vem eu falar da minha mãe. Minha mãe tinha uma frase: o que não mata? Então você tem um pezinho também no norte, hein? Quando alguma coisa caía no chão, você sabe o que eu aprendi a fazer? Acho que hoje eu não tenho coragem mais não. Hoje eu não tenho coragem mais não, mas antigamente caía no chão, a vida deu uma melhorada, né? Pois que a vida sorriu para mim, eu não faço mais. Mas antigamente caía no chão, o que a gente fazia?
com o título, hein, Maneide? O que não mata? Eu acho que eu comi muita coisa que caiu no chão. Não matou, mas o que engordou, o que não mata engorda. E assim nós temos que entender, espiritualmente falando. A Bíblia fala que o rei da Babilônia teve um sonho esquisito. E ele falou, olha, chamou todos os magos, feiticeiros, cartomantes, todo mundo disse, interpretem o profeta, todo mundo interpreta o sonho. Interpreta o sonho. Aí eles disseram, rei, conta o sonho que a gente interpreta. O rei falou assim, não, vocês são magos, são encantadores, são feiticeiros, vocês vão falar o sonho que eu tive. Eles disseram, mas o que você está pedindo é coisa impossível. Não há quem possa fazer isso. Não há quem consiga fazer isso. O rei disse, não vou falar o que eu sonhei. Vocês que vão dizer o que eu sonhei. Olha essa narrativa em Daniel 2:10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus companheiros, para que fossem mortos. Então veja só, o rei começou a falar para os magos, para os feiticeiros, não, fala o que eu sonhei aí. Eles ficaram tão doidos que eles falaram assim, olha, rei, o senhor quer ser maior do que todos os reis, porque nenhum rei pediu isso nunca, isso não existe. Só se um Deus descesse aqui na terra para poder interpretar o que você quer. O rei falou, vai morrer todo mundo. Só que quando o rei baixa um decreto e fala, morre todo mundo, quem está no meio? Daniel. Sabe que às vezes você trabalha num lugar, alguma coisa acontece, vem uma lei que é para pegar todo mundo, que é para pegar algumas pessoas e pega todo mundo. Você fala, meu Deus, eu não fiz nada. Escuta, não tenha medo não, Deus não vai deixar acontecer nada com você. Ah, mas é que fizeram, vai pegar todo mundo. Fica tranquilo. Deus vai proteger você, porque Deus não te coloca aonde a graça e a generosidade dele não possa te proteger. Deus nunca vai te colocar aonde ele não possa te proteger. Durante o louvor de domingo, a bispa, depois que nós acabamos o culto, ela falou de uma visão que ela teve aqui, enquanto ela louvava, debaixo de suas asas, eu quero descansar. E ela disse que ela via como se asas enormes protegessem a vida dela. Quando eu cheguei em casa, o diácono Iso me mandou uma mensagem falando do que aconteceu no momento do louvor. Então assim, a gente vê que as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeiras. Deus revela coisas que nós não podemos, Deus revela. Uma quarta-feira eu estava ruim aqui na igreja, eu estava sem voz e passando por um turbilhão, coisas se levantando contra a minha vida. Eu estava aqui no gabinete, bateu uma irmã na porta, bispo, está tudo bem com você? Eu falei, não estou bem. Essa pessoa entrou, começou, coisas que eu falei de joelho, dentro do meu quarto, eu, Deus e minha esposa, de porta trancada, mais ninguém. Deus começou a falar aqui, palavra, eu desabei a chorar de joelho, porque assim, quando Deus quer revelar, você não precisa falar para Deus revelar, Deus põe no coração de alguém, e Deus revela. Deus revela. Esse é o Deus que nós servimos, Deus revela. E assim, não é que Deus o duro é quando você fala uma palavra e Deus fala assim, bom, você falou essa palavra, e vem a mesma palavra, do mesmo jeito que você falou para Deus, para dizer assim, não duvide que sou eu que estou falando com você. É assim que Deus age, Esse é o Deus que nós servimos. Então os magos, os encantadores não têm esta ciência. O que eu quero que você entenda, que quando nós temos essa vida sobre a rocha, é assim que Deus vai fazer conosco.
Deus vai nos proteger quando nós não enxergamos nem o intento do mal, sabia? Deus antecipa o problema. Muitas coisas que chegariam à sua vida, sabe por que nunca chegaram? Sabe por que nunca chegaram? Porque Deus antecipou o problema. Deus se antecipou com a provisão. Deus se antecipou. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Muita coisa Deus já antecipou na sua vida para o mal não te alcançar. Muitas vezes Deus desviou a sua rota para que algo ruim não chegasse até você. Daniel disse assim, não, manda um recado para o rei, perde a ele um prazo, porque Deus vai falar comigo, eu vou interpretar. Que não. Fala para ele não matar ninguém. Sabe o que aconteceu? Passa um tempo, Daniel vai na presença do rei e fala, o rei sonhou assim. E o rei fala, meu Deus, você é um Deus na terra. Ele disse, não, meu Deus me revelou tudo isso. E o sonho quer dizer isso e isso. Sabe o que Nabucodonosor faz? Para nós encerrarmos Daniel 2,46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou-se rosto em terra perante a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O que aconteceu com ele? Ele só tinha uma coisa: vida com Deus, vida sobre a rocha. Eu queria encerrar falando uma coisa para você de todo o meu coração. Você não precisa ter nada, você só precisa ter vida com Deus. Porque se um dia você precisar de um médico, Deus vai colocar o melhor médico no teu caminho. Porque se um dia você precisar do recurso, Deus vai colocar o recurso na tua mão. Porque se um dia você precisar de alguma coisa, algo vai chegar na tua mão. Sabe quando eu era pequeno? Eu não sei porque que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Quando eu era pequeno, eu saía andando pela rua, tentando achar moeda. E um dia eu estava dentro do ônibus, eu vi umas notas na rua, e eu desesperado saltei do ônibus, corri, peguei aquelas notas, e quando eu vi na mão aquilo, eu precisava daquele dinheiro. E um dinheiro surgiu na rua e apareceu para mim. E um dia eu falei para Deus, eu nunca mais quero achar dinheiro. Porque se eu achei dinheiro é porque alguém perdeu. E aquilo eu falei, hoje eu não aceitaria achar um dinheiro na rua, porque se eu achei é porque alguém perdeu. Eu não aceitaria nada que foi, de quem quer que seja, que faça alguém ter sofrido por ter perdido aquilo. E um dia eu estava passando por uma situação financeira muito difícil, e eu vim para a igreja, faz anos isso, e eu preguei, a igreja ainda era lá no centro, na João Batista Leal, ali em frente a Croix, e eu preguei, eu me recordo da pregação, disse, olha, leva a tua família para passear, você não tem dinheiro, pega um chup-chup, um saquinho daquele plástico com água colorida, compra um daquele, vai para a praia, vai chupar aquilo, vai andar com a tua família, sabe, não importa se você não tem, desfrute da sua família. Preguei isso numa quarta-feira, voltei para São Paulo, trabalhei, quando chegou no final de semana, no sábado, não tinha culto no sábado, e eu fiquei em São Paulo, minha esposa falou assim, vamos viver o que a gente prega, vamos no shopping. Eu falei, vamos, só que a gente não tinha, só tinha o Lucas, não tínhamos os outros filhos. Eu falei assim, faz um miojo para ele não pedir nada no shopping, e a gente vai ficar andando, batendo perna. Só tinha a bispa está lembrando que só tinha um miojo. Ela fez esse miojo, ele comeu, nós demos uma garfadinha, e fomos para o shopping, pensando o seguinte, ele chega lá, ele
ele vai ficar andando, passeando, e eu tinha uma mania, ingloriamente confesso, ele era pequeno, e eu já pensava, eu levo ele no parquinho, ponho ele no videogamezinho, como é o nome daquilo, fliperama, e eu fico jogando, e vai matar, e vai matar, e vai matar, porque ele não sabe nem o que é, o que não é, ele só vai ver. Eu falei, eu não vou nem pôr ficha, eu vou ficar lá brincando com ele. Às vezes eu punha ele no carrossel, eu mesmo empurrava o carrossel, ele ficava felizinho, vamos para o shopping. Nós chegamos no shopping, sem R$1 no bolso. Entramos, fomos num shopping que não precisava pagar estacionamento. Entramos, e aí no momento lá, e a bispa estava com, era frio, né, era inverno, ela tinha um sobretudo. Ela estava lembrando, foi abrir a porta de casa para sair. A bispa lembra dos detalhes, eu não lembro muito. Ela enfiou a mão no bolso assim, misericórdia, tem alguma coisa que será que é? É uma máscara, que medo. Fazia tempo que eu não usava esse casaco, hein? Na época da pandemia. E aí ela pôs a mão no bolso e ela tirou uma nota de R$100. E ela olhou e falou, que dinheiro é esse? Eu falei, meu Deus, que dinheiro? Você acha que alguém que está passando dificuldade tem R$100 esquecido no bolso? Meu irmão, você não tem nem 20, você vai ter 100. E eu tinha falado para Deus, eu nunca mais quero achar dinheiro na rua. Minha esposa achou R$100 no bolso de um sobretudo. Nós fomos para o shopping, amados. Comemos McDonald's, comemos o que tinha para comer. Naquela época era barato, né? Com 10 contos você pegava um kit. Comemos. Aí, depois de comer todo feliz, eu falei, eu tenho um cartão aqui do Play Kids, eu vou pôr um crédito para ele brincar. E quando eu cheguei lá, a moça, falei, moça, me põe aí R$15 de crédito. Ela disse, senhor, o senhor tem quase R$100 aqui, o senhor não quer gastar primeiro? Eu disse, a senhora está de brincadeira comigo. E aquele menino brincou, parecia um rei, brincou. Só quero te dizer uma coisa, nós não precisamos ter nada, porque tudo que a gente precisa, Deus pode nos dar. Às vezes a gente acha que assim, de onde vai vir o socorro? O socorro vem de Deus. Socorro vem de Deus. Você pode sair amanhã, bispo, eu sou vendedor, eu sou representante, você pode às vezes, calado, ficar num ponto de ônibus ali esperando o ônibus, horas, fala, meu Deus, eu bater longe assim, para chegar num lugar, não vai. Mas Deus vai te mandar num lugar, onde você vai chegar, e vai ter um pedido lá grande te esperando, vai ter um pedido grande te esperando. Glória a Deus, glória a Deus. Para quem está pela internet, o irmão Calado está falando que ele entrou no mercado para comprar um creme dental, era o único dinheiro que ele tinha, e estava tendo uma promoção para ganhar um prêmio, e que ele comprou o creme dental, com o único dinheiro que ele tinha, ele foi a pessoa premiada e ganhou R$100 em compra. Então, assim, para vocês entenderem o que Deus faz, você pode sair e chegar num lugar, Edinaldo, e ter o pedido lá te esperando, onde você menos espera, porque esse é um Deus que nós servimos. Amanhã pode acontecer algo tão extraordinário na tua vida, que você vai dizer assim, como isso aconteceu? Aí você vai lembrar, que quem fez foi o Deus que habita na sua vida. Eu encerro dizendo para você, construir a vida com Deus, é simplesmente deixar Deus guiar, conduzir e dirigir a sua vida, os seus passos, é buscar uma vida com Deus, com intimidade, ter vida íntima com Ele. Ele nunca vai abandonar você, Ele nunca abandona um justo. Eu encerro dizendo, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Paulo, é o Deus que está na minha vida, é o Deus que está na sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. E Ele jamais
vai desamparar alguém que tem vida com Ele. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Vamos encerrar falando com Deus. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh Deus, o Teu amor vai além do que nós podemos imaginar. Nos ajuda a construirmos esta vida contigo. Limpa do nosso coração todo mal. Limpa dos nossos pensamentos todo orgulho, toda vaidade humana. Tira do nosso coração tudo, Deus, que não tem parte contigo, tudo que não é bom, tudo que não é perfeito, tudo que não é agradável. Tira do nosso coração, limpa do nosso coração. E nos ajuda, Pai, a construirmos esta vida íntima, nos ajuda a construir esta vida segura, nos ajuda a termos esta comunhão, nos ajuda a termos esta intimidade contigo, porque eu sei, Deus, que esta intimidade, Pai, é que vai nos trazer benefícios. Deus, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós temos limitações, fraquezas, imperfeições. Todos nós temos uma carne, mas nós queremos nesta noite te pedir, nos ajuda a subjugarmos a nossa carne todo dia e nos rendermos também de igual modo todo dia ao Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos guie, Pai, neste restante de semana, que o Teu Espírito esteja dirigindo os nossos passos, como nós começamos hoje, Pai, o culto, entendendo, Pai, que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, porque assim nós vamos frutificar, porque assim nós vamos viver, Pai, esta vida frutífera, como que raízes se estendendo para o ribeiro, e mesmo no momento da sequidão, da dificuldade, teremos a Tua bênção, teremos a Tua provisão. Senhor, afasta de nós todo o mal e nos cobre com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua generosidade e com a Tua bênção, em nome de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que recebe esta construção com Deus, diga amém, amém e amém. Aleluia, eita Deus maravilhoso.